A Santíssima Trindade é um dos mistérios centrais da fé cristã, revelando um único Deus em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Desde os primeiros séculos do cristianismo, a Igreja buscou compreender e articular essa realidade que transcende a lógica humana, mas que se manifesta de forma clara nas Escrituras. O Antigo Testamento apresenta sinais dessa pluralidade de Deus, mesmo que de forma velada, enquanto o Novo Testamento oferece revelações mais explícitas, especialmente na pessoa de Jesus Cristo e na ação do Espírito Santo na vida dos crentes. No Antigo Testamento, Deus se apresenta como o Criador de todas as coisas, único e soberano. Passagens como Deuteronômio 6,4 afirmam: "O Senhor nosso Deus é o único Senhor." Entretanto, elementos da Trindade aparecem de maneira implícita. O uso do plural em Gênesis 1:26, quando Deus diz: "Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança", sugere uma complexidade na unidade divina que transcende a percepção humana simples. Essa pluralidade não contradiz a unicidade de Deus, mas indica uma riqueza interior na própria essência divina. A tradição judaica, embora monoteísta, permitia entender a ação de Deus como multifacetada. Os profetas frequentemente falam do Espírito do Senhor, como em Isaías 11, onde o Espírito repousa sobre o Messias prometido, concedendo sabedoria, entendimento, conselho e fortaleza. Cada manifestação do Espírito não é um Deus separado, mas uma expressão da mesma realidade divina. A presença do Verbo, ou Logos, em Provérbios 8 também aponta para uma distinção interna na divindade, sendo descrito como existente desde a criação e colaborando com Deus na formação do mundo. O Novo Testamento esclarece e torna explícita a revelação da Trindade. Jesus de Nazaré se apresenta como o Filho de Deus, totalmente divino e totalmente humano, e revela o Pai através de suas palavras e ações. Em João 1:3, lemos que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aqui, o Logos é identificado com Cristo, mostrando sua divindade e sua coexistência eterna com o Pai. Ao longo de seu ministério, Jesus confirma a unidade com o Pai e sua distinção funcional. Ele ora ao Pai, como em João 17, mas também recebe adoração, o que somente seria adequado à divindade. As parábolas, milagres e ensinamentos de Jesus indicam que ele age com autoridade divina, mas sempre em perfeita comunhão com o Pai, demonstrando uma relação de amor e unidade que é característica da Trindade. O Espírito Santo é revelado como terceira pessoa da Trindade, enviado pelo Pai e pelo Filho para guiar, ensinar e santificar os crentes. Atos 1:8 mostra que Jesus promete a presença contínua do Espírito, dizendo que eles receberiam poder quando o Espírito descesse sobre eles. O Espírito não é uma força impessoal, mas uma pessoa divina que fala, consola e habita nos corações, completando a revelação da Trindade na experiência cristã. Historicamente, a formulação doutrinária da Trindade se desenvolveu nos primeiros séculos diante de controvérsias sobre a natureza de Cristo e a relação entre o Pai, o Filho e o Espírito. O Concílio de Niceia, em 325, e o Concílio de Constantinopla, em 381, estabeleceram a ortodoxia trinitária contra heresias que negavam a divindade de Cristo ou confundiam a identidade do Espírito Santo. Esses concílios não criaram a doutrina, mas reconheceram e articularam de forma clara o que as Escrituras já revelavam. A Trindade é, portanto, uma unidade de essência e uma distinção de pessoas. O Pai não é o Filho, nem o Filho é o Espírito, e o Espírito não é o Pai, mas todos compartilham a mesma natureza divina. Esta distinção não gera divisão, mas relacionamento interno perfeito, amor e comunhão que transcendem a compreensão humana, refletindo o plano divino de salvação e a vida eterna. Exemplos concretos da ação trinitária estão presentes em toda a narrativa bíblica. Na criação, Deus atua através do Pai, do Filho e do Espírito, como visto em Gênesis e em João 1. Na redenção, o Pai envia o Filho cumpre a obra da salvação e o Espírito aplica essa salvação aos corações. Na vida da Igreja, o Espírito continua a guiar, inspirar e capacitar os fiéis, garantindo que a presença de Deus permaneça viva e ativa no mundo. A oração cristã muitas vezes reflete a compreensão trinitária, como na fórmula batismal de Mateus 28:19, onde Jesus instrui: "Batize-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." Este gesto litúrgico reconhece a obra conjunta das três pessoas e a unidade de Deus que se manifesta na vida comunitária e pessoal dos crentes. A literatura patrística, incluindo escritos de Atanásio, Basílio de Cesareia e Gregório de Nazianzo, ajuda a entender a Trindade como mistério vivido, não apenas teorizado. Atanásio, em particular, enfatiza que a salvação depende da divindade completa de Cristo, mostrando como a correta compreensão da Trindade é central para a fé cristã.
O exemplo de Jesus na oração do Pai Nosso também mostra a interação trinitária na prática. Ele dirige-se ao Pai, reconhece sua vontade e se entrega ao Espírito que atua nos corações. O Evangelho de Lucas registra que Jesus foi cheio do Espírito Santo desde o nascimento, guiando sua vida e missão, revelando a íntima relação entre as pessoas da Trindade. A experiência dos apóstolos reforça a compreensão trinitária. Pedro, Paulo e João falam da presença do Espírito, da adoração ao Filho e da soberania do Pai, mostrando que a prática da fé cristã envolve um relacionamento dinâmico com todas as três pessoas. Paulo, em suas epístolas, frequentemente invoca a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito, consolidando a visão trinitária no cotidiano da igreja primitiva. A unidade da Trindade não diminui a individualidade de cada pessoa. O Pai é fonte e princípio, o Filho é expressão e redenção, o Espírito é consolador e santificador. Juntas, essas funções manifestam a plenitude do amor divino, que age continuamente no mundo e na história da humanidade, sem confusão ou separação. A iconografia cristã, embora limitada pela tradição bíblica de não adorar imagens, também tentou representar a Trindade de forma simbólica, como na arte bizantina e nas iluminuras medievais. O triângulo, o círculo e outras figuras geométricas simbolizam a unidade e a distinção das pessoas, ajudando a meditar sobre o mistério sem reduzi-lo a conceitos meramente humanos. A Trindade também se reflete na ética e na vida comunitária cristã. O amor entre o Pai, o Filho e o Espírito torna-se modelo para as relações humanas, inspirando cooperação, serviço e comunhão. O mandamento do amor, central no ensino de Jesus, encontra na Trindade um fundamento teológico, pois Deus é amor em sua essência, manifestado nas três pessoas. O estudo da Trindade exige cuidado para não cair em reducionismos como modalismo, que confunde as pessoas, ou arianismo, que diminui a divindade do Filho. A ortodoxia trinitária preserva o equilíbrio entre unidade e distinção, oferecendo uma base sólida para a fé, a oração e a adoração, mantendo a centralidade de Deus em todas as dimensões da vida cristã. Ao longo dos séculos, a pregação e a catequese enfatizaram a Trindade como mistério a ser contemplado, vivido e celebrado. Hinos, cânticos litúrgicos e orações trinitárias lembram constantemente a presença do Pai, do Filho e do Espírito, tornando o mistério acessível à experiência da comunidade de fé. A teologia contemporânea continua a explorar a Trindade em diálogo com a filosofia, a ciência e a cultura, mostrando que esse mistério não é apenas histórico, mas atual e relevante para compreender a existência, a moral e a espiritualidade. A abordagem trinitária inspira reflexão sobre identidade, relação e propósito, oferecendo um modelo de unidade em diversidade. Os exemplos bíblicos de interações trinitárias são abundantes, na tentação de Jesus, no batismo no Rio Jordão, na transfiguração e no envio dos discípulos. Cada episódio revela diferentes aspectos da relação entre Pai, Filho e Espírito, mostrando a harmonia perfeita e a ação conjunta na história da salvação. O Espírito Santo é frequentemente descrito como agente de transformação, capacitando os crentes a viver segundo a vontade do Pai, conforme ensinado pelo Filho. Ele é quem sela a aliança, confere dons espirituais e orienta a comunidade cristã, tornando visível a ação trinitária na experiência diária dos fiéis. A revelação trinitária também ilumina a compreensão do sofrimento e da esperança. Jesus, como Filho, assume a condição humana e sofre com humanidade, mas sempre em união com o Pai e na condução do Espírito. Essa dinâmica revela que o amor trinitário acompanha a humanidade em todas as situações, oferecendo consolo e direção. A liturgia cristã frequentemente reflete a estrutura trinitária, com bênçãos que invocam as três pessoas, expressando a fé não apenas intelectualmente, mas através de rituais, cânticos e celebrações que envolvem corpo, mente e coração. Essa prática fortalece a consciência da presença de Deus em múltiplas dimensões da vida. A missão da Igreja está profundamente enraizada na Trindade. O envio de missionários, o anúncio do Evangelho e a prática da caridade são entendidos como participação na obra conjunta de Pai, Filho e Espírito, evidenciando que a fé cristã é uma experiência comunitária e relacional, refletindo a vida interna de Deus. A compreensão trinitária também influencia a espiritualidade pessoal. A oração ao Pai, a meditação sobre o Filho e a abertura ao Espírito Santo criam um fluxo de intimidade e crescimento espiritual. Essa dinâmica permite que o crente experimente a presença de Deus em múltiplos níveis, pessoal e coletivo, temporal e eterno. No Novo Testamento, a ressurreição de Jesus revela a plenitude da Trindade em ação. O Pai exalta o Filho, o Espírito testemunha e aplica a vitória sobre a morte, e a Igreja celebra a nova vida, mostrando que a Trindade não é apenas teórica, mas concreta e transformadora. A Trindade também se manifesta na criação contínua e na sustentação do universo.
Cada pessoa contribui para a ordem cósmica, mantendo a harmonia e o propósito da existência. Essa perspectiva conecta fé e razão, espiritualidade e realidade natural, revelando Deus como fonte de toda vida e inteligência. O estudo da Trindade não se limita ao intelecto, mas envolve contemplação, adoração e experiência pessoal. Escritos místicos e teológicos mostram que a união com Deus implica reconhecer a presença simultânea das três pessoas, vivendo um amor que transcende a lógica e se manifesta na prática diária de fé. A linguagem bíblica muitas vezes utiliza metáforas para tentar transmitir a realidade trinitária. Água, luz, fogo e vento ilustram aspectos do espírito, paternidade e filiação revelam relações entre pai e filho, comunhão e envio indicam a interdependência e a cooperação divinas. Essas imagens ajudam a aproximar o mistério da compreensão humana sem esgotá-lo. O diálogo entre teologia e filosofia ao longo da história também enriqueceu a compreensão da Trindade. Filósofos cristãos exploraram conceitos como substância, pessoa e relação, mostrando que a fé não contradiz a razão, mas amplia a percepção sobre a realidade última. A Trindade é visível na história da salvação desde Abraão, passando pelos profetas, até a vinda de Cristo e a ação do Espírito na Igreja. Essa continuidade revela que Deus age consistentemente, mantendo seu plano de amor e redenção, e que cada pessoa da Trindade contribui de maneira específica para esse propósito. A oração batismal, a invocação trinitária e a vida sacramental da Igreja refletem a ação conjunta de Pai, Filho e Espírito, tornando a Trindade presente na experiência comunitária, na memória litúrgica e na vivência cotidiana da fé, revelando um Deus único que se manifesta em três dimensões inseparáveis. A reflexão sobre a Trindade permanece um convite à contemplação do mistério divino. A unidade de Deus em três pessoas não apenas desafia o entendimento humano, mas também inspira confiança, esperança e entrega, evidenciando que a história da salvação é a história do amor trinitário em ação, conduzindo os crentes em sua jornada de fé, transformação e crescimento espiritual. A compreensão da Trindade continua a se aprofundar à medida que se observa a interação de Pai, Filho e Espírito na criação, na redenção e na santificação, mostrando que o Deus único é relacional, dinâmico e sempre ativo, oferecendo à humanidade uma realidade de amor, comunhão e propósito que se desdobra em múltiplos níveis de experiência e significado. A presença contínua da Trindade na vida da Igreja e dos crentes evidencia que cada ação de Deus é trinitária. O Pai providencia, o Filho redime, o Espírito santifica. Essa harmonia perfeita se reflete na vida da comunidade cristã, nas celebrações litúrgicas e na experiência cotidiana da fé, indicando que a Trindade não é apenas um conceito teológico, mas uma realidade viva, atuante e transformadora em todas as dimensões da existência humana. O Espírito Santo é o Consolador que revela Cristo e conduz ao Pai, completando a obra iniciada por Jesus. Sua ação na Igreja, nos sacramentos e na vida dos fiéis mantém a presença trinitária ativa e perceptível, mostrando que a unidade e distinção das pessoas divinas se manifestam em experiências concretas de fé, amor e serviço. O mistério da Trindade se torna ainda mais tangível na vida de oração e meditação, onde o crente percebe o Pai que ouve, o Filho que intercede e o Espírito que guia. Essa tríplice ação divina cria uma dinâmica espiritual que transcende limites humanos, oferecendo uma compreensão prática e vivencial de Deus como Trindade. A relação entre Pai, Filho e Espírito revela uma intimidade perfeita que serve de modelo para a comunidade cristã. O amor mútuo, a cooperação e a unidade interna refletem a forma como os fiéis são chamados a viver em comunhão uns com os outros e com Deus, demonstrando que a Trindade não é apenas teológica, mas profundamente ética e relacional. A ação da Trindade na história humana, na criação, na redenção e na santificação evidencia que Deus é relacional e presente em todas as dimensões da existência. Cada pessoa desempenha papéis específicos, mas sempre em perfeita unidade, mostrando que a vida cristã é participação no amor e na ação contínua de Deus, revelando a plenitude do mistério trinitário nas Escrituras e na experiência cotidiana da fé. A revelação bíblica da Trindade convida a uma vida de adoração, contemplação e serviço, demonstrando que a experiência de Deus é multifacetada, íntima e relacional. A compreensão desse mistério continua a se desdobrar na história da Igreja, na vida espiritual dos crentes e na reflexão teológica, oferecendo um panorama rico e dinâmico da presença de Deus na criação, na redenção e na santificação. A Santíssima Trindade permanece como fonte de mistério, inspiração e prática cristã, revelando um Deus único em três pessoas que atuam em perfeita comunhão. Sua presença é perceptível na criação, na história da salvação, na vida sacramental e na experiência pessoal de fé, mostrando que a unidade e a diversidade dentro de Deus oferecem um modelo eterno de amor, relação e propósito.
A contemplação da Trindade conduz a uma percepção mais profunda do amor divino, da comunhão e da ação de Deus no mundo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham juntos de forma inseparável, oferecendo aos fiéis uma realidade que transcende a lógica humana e se manifesta em experiências concretas de fé, esperança e transformação, mantendo vivo o mistério da Santíssima Trindade nas Escrituras e na vida da Igreja. A manifestação trinitária em eventos bíblicos, como a criação, o ministério de Cristo e a atuação do Espírito Santo, evidencia que Deus não é apenas transcendente, mas também profundamente envolvido com a humanidade. Cada pessoa revela aspectos únicos da divindade, enquanto a unidade garante que toda ação divina reflita a plenitude do amor e do propósito de Deus, mostrando que a Trindade é presença ativa, dinâmica e eterna na história e na experiência humana. O Pai envia, o Filho realiza e o Espírito aplica, mostrando uma coordenação perfeita que se reflete na vida da Igreja e na experiência individual dos fiéis. A compreensão dessa dinâmica oferece um caminho para vivenciar a presença de Deus em todas as dimensões da existência, demonstrando que a unidade e a distinção dentro da divindade são fundamentais para a teologia, a espiritualidade e a prática cristã, mantendo o mistério da Trindade sempre vivo e em ação. A Trindade, ao revelar-se nas Escrituras, na história da salvação e na vida dos fiéis, evidencia que Deus é relacional, amoroso e ativo. A interação entre Pai, Filho e Espírito Santo não apenas sustenta a criação e a redenção, mas também inspira a vida comunitária e pessoal dos crentes, mostrando que a compreensão do mistério trinitário é essencial para experimentar a plenitude do amor e da ação divina no mundo. A presença trinitária em todas as dimensões da fé e da vida prática evidencia que Deus não apenas cria e sustenta, mas também redime e transforma. O Pai, o Filho e o Espírito Santo atuam em perfeita unidade, proporcionando aos fiéis uma experiência contínua de relacionamento, orientação e santificação, refletindo a riqueza do mistério divino e revelando que a Santíssima Trindade é central para a compreensão do propósito e da ação de Deus na história humana. O fluxo contínuo da ação trinitária na vida dos crentes mostra que a fé cristã é vivida em comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito. Cada oração, sacramento e ato de serviço torna-se uma expressão prática da presença das três pessoas.